O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos, naturalmente, olhar as leituras que ouvimos de muitas perspectivas. Hoje, eu, digamos assim, apanhei a perspectiva da liderança, porque é também de liderança que nos falam as leituras, tanto na primeira como na última. Liderar é uma palavra que vem do inglês, quer dizer conduzir, é influenciar para o bem ou para o mal, conforme se é um bom ou um mau líder. Uma coisa é certa, nada acontece até que apareça um líder. É uma lei da vida. A história o mostra em todas as ocasiões. Tem havido épocas na história que as pessoas ansiavam tanto por um líder, tal era a situação difícil em que estavam, que descarregam nele toda a responsabilidade e depois tornaram-se reféns dele, com o caso de Hitler e até de Salazar em Portugal. Enquanto não apareceu na América um líder chamado Martin Luther King e disse: eu tenho um sonho, I have a dream, assim que ficou o movimento dos direitos civis dos negros dos Estados Unidos não avançou, mas a partir dele começou o movimento de libertador que aconteceu. Quando há problemas numa cidade, numa família, numa paróquia, numa associação ou numa empresa, nada acontece até que alguém assuma a liderança e diga: vamos fazer alguma coisa a respeito disto. E começa com uma visão que partilha com os outros e as coisas podem começar a avançarem. Tudo se edifica ou se derruba conforme a liderança. Ao longo da história e no mundo atual, a maioria dos problemas acontece pela falta de líderes competentes. O mundo e a Igreja precisam de líderes, como o pão para a boca. Eles são um dom de Deus que nós devemos pedir e que devemos agradecer quando os temos. E os líderes não vêm do céu. Muitas vezes em cada um de nós, em cada um de vós, está potencialmente um líder escondido que se pode revelar em circunstâncias às vezes difíceis e urgentes. Na Igreja muitas vezes nós procuramos novos métodos, novos planos e estratégias que ajudem a Igreja a avançar na fidelidade à sua missão. Mas sem líderes, os métodos servem de pouco. Aliás, nem sequer chegam a ser usados. Por isso o método de Deus são os seres humanos. Deus anda à procura de homens, seres humanos, homens e mulheres, melhores. Deus procura pessoas que se deixem guiar por Ele, que Ele possa usar para fazer o bem e para transformar o mundo. Pois nada acontece enquanto não houver liderança eficaz. Deus não pôde libertar o povo de Israel enquanto não surgiu Moisés.
E ao longo da história assim sempre aconteceu. Na primeira leitura de hoje, Deus diz através do profeta que vai expulsar do cargo a Shebna, administrador do palácio, e tirá-lo do seu posto de autoridade. Ele tem autoridade, tem poder, mas não é líder. Porque não significa, não chega a ter autoridade para ser líder. É preciso que tenha gente que o siga, porque ele, digamos assim, atraiu. O seu projeto galvanizou outros. Ora, Shebna vive para si mesmo. Quer tirar do posto que tem proveito apenas para si. É um mau líder, só se ama a si mesmo. Não é pastor. Ao contrário, acerca de Eliacim, diz-se, será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de David. Jesus, querendo fundar a sua igreja, sabe que o mais importante é a liderança para o futuro. Mas o grande líder e pastor da igreja, desde o princípio e para toda a eternidade, será sempre o mesmo, Jesus. Ele é que é o pastor, o guia, o líder da igreja. Logo, o que importa é encontrar alguém que funde a sua vida, que alicerce a sua vida em Jesus, como a rocha firme da sua vida. Por isso Jesus não começa por perguntar a Pedro e aos outros apóstolos se estão preparados para o cargo, mas se creem nele, se colocam nele a sua confiança. É assente na resposta de Pedro, em nome de todos, que Jesus afirma: tu és Pedro, tu és rocha. E sobre essa rocha firme que tu acabaste de afirmar, isto é, de que eu sou o Messias, o Filho de Deus vivo, que eu edifico a minha igreja e que o mal não poderá nunca derrubar. Pedro é rocha, enquanto assenta a sua vida na verdadeira rocha, porque a verdadeira rocha é Jesus Cristo. Ele é que é a pedra angular da igreja, o fundamento da igreja, o alicerce invisível da igreja. Pedro torna-se a rocha, o alicerce visível, o fundamento visível. Mas, de facto, o chefe é Jesus Cristo. A rocha é Ele. E é sobre Ele, Jesus, que é construída a sua igreja, porque Ele, a igreja é, como tenho repetido tantas vezes, a igreja é do Senhor. Nós somos a igreja. E nós somos do Senhor ou não? Somos pertença do Senhor desde o batismo. E na medida em que cada vez mais nos vamos sentindo pertença do Senhor, mais Ele nos pode conduzir, porque nós nos deixaremos conduzir por aquele que é o nosso Mestre. Depois da ressurreição, Jesus confia de novo a Pedro, com outras palavras, o encargo da sua igreja. E desta vez não lhe pergunta sobre a fé, mas sobre o amor. Pedro, tu amas-me? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, guia, apacenta as minhas ovelhas. E cada vez que Pedro responde, sim, eu te amo, Jesus vai dizendo, apacenta as minhas ovelhas. De facto, o importante é isto, para o líder cristão, é o seu apego a Cristo. A fundamentação da sua vida em Cristo. A liderança exerce-se a muitos níveis na igreja. Na paróquia existem muitos líderes de serviços e ministérios. Aqueles que, digamos assim, orientam o curso alfa, são líderes desse curso. Os que orientam as células de evangelização, os que estão à frente de liturgia, etc, etc. Na catequese, tudo isso é liderar, conduzir. Deles depende o avanço ou não dos grupos que lhes estão confiados. Mas na igreja, o melhor líder é sempre aquele que tem uma profunda relação com Cristo, que assenta a sua vida nele, através da oração e dos sacramentos. É aquele que é humilde e servo. Porque liderar é servir. Liderar é servir. E quanto mais servir com humildade e desapego, mas com amor e paixão, melhor líder será. O melhor líder é, portanto, aquele que lidera com o exemplo do seu caráter, da verdade e da transparência da sua vida. O Papa Francisco é o exemplo de um líder que lidera a partir de uma relação viva com Cristo, de uma grande humildade, de uma grande verdade. Ele lidera pelo exemplo. E por isso nos toca tanto e nos atrai.
Mas além disso, para ser líder, é preciso ter uma visão. O líder sabe para onde quer ir, ou pelo menos tem uma profunda intuição, que depois se vai aclarando cada vez melhor, à medida que as coisas vão acontecendo. Liderar é conduzir alguém de um ponto em que se está para ir para um sítio melhor, para onde se quer ir. E para isso é preciso saber para onde se quer ir. Às vezes os partidos criticam-se uns aos outros, que às vezes ouvi isso nas notícias, porque o outro, dizem eles, não tem nenhuma visão para o país. E por isso eles acham, não tem visão para o país, andamos ali todos a fazer umas coisitas, mas não avançamos nada, o país não avança porque falta visão. Depois o outro diz o mesmo acerca do outro, e às vezes, se calhar os dois podem ter razão. Porque de facto é muito importante que os que lideram a nação tenham uma visão de futuro. Queremos ir por aqui. Mas depois é preciso que as pessoas, que eles saibam também partilhar bem essa visão aos outros e as pessoas acreditem nessa visão. Vamos por aqui. No tempo depois do povo ter vindo da Babilónia, chegou e encontrou o país numa desgraça. E depois não foram capazes de levantar sequer a fortaleza da cidade. Durante 90 ou 100 anos, o povo de Israel, Jerusalém, esteve com as muralhas caídas e não ergueram uma pedra. O povo vivia desanimado. Um dia, um homem chamado Neemias, sabendo como estava a cidade, sentiu por dentro uma grande dor e recebeu do Senhor como que uma visão de reerguer a cidade. Mas o povo já estava tão desanimado, já tinha havido tantas tentativas, que quando ele apareceu a dizer que queria reerguer a cidade, ninguém quis acreditar que isso fosse possível. Já lá iam 90 anos e nada. Mas depois ele partilhou com eles o plano que tinha, e como Deus lhe tinha dado essa visão e o tinha conduzido, e como o rei até lhe tinha dado o dinheiro para aquilo. E então o povo começou a perguntar, espera aí, se calhar é esta a nossa... é este o nosso, aquele em que devemos acreditar. E então o povo e os chefes deixaram-se conduzir por Neemias, e em 52 dias, apesar de muitas resistências de muitos, eles ergueram as muralhas da cidade, que ainda hoje, embora caídas, lá estão restos. Tudo foi possível porque às tantas as pessoas acreditaram naquele homem que os podia conduzir. O Papa Francisco diz acerca da sua visão: sonho, uma visão é um sonho realizável, que produz paixão no nosso coração. Sonho com uma igreja missionária capaz de transformar tudo para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual do que à sua autopreservação. Portanto, o Papa diz, e de modo particular para os clérigos, para os bispos e para os padres e para todos, que ele quer uma igreja não fechada. Quer uma igreja em que tudo esteja ao serviço da evangelização. Transformar tudo. Os costumes, é preciso transformá-los. Os estilos. Os horários. Às vezes os horários não estão ao serviço das pessoas, estão ao serviço do padre. A linguagem e toda a estrutura eclesial tem que mudar para se tornar um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual do que à sua autopreservação. Este é o sonho do Papa Francisco, que ele não cessa de transmitir. Sabeis qual é o sonho da paróquia de São João Batista? Qual é? É preciso, basta olhar ali para a direita, para a minha direita. O sonho está lá escrito: queremos ser uma comunidade orante e acolhedora, enraizada em Cristo, que serve e anuncia o Evangelho. Para a transformação do mundo é o mais importante. Queremos ser uma comunidade relevante para a transformação do mundo. Mas sabemos que só podemos transformar o mundo à nossa volta na medida em que formos comunidade orante e acolhedora, que se enraiza, que se funda em Cristo, como hoje Jesus pede a Pedro, uma igreja que serve como Jesus,
que anuncie o Evangelho, porque Jesus nos mandou. E assim poderemos contribuir para a transformação do mundo. Irmãos, a Igreja, repito, é do Senhor. E se formos fiéis a Ele, se partirmos sempre dele e nos deixarmos conduzir por Ele, e ao mesmo tempo fizermos a nossa parte, tal como Ele nos manda, as forças do mal não destruirão a Igreja. Pelo contrário, ela, a Igreja, tornar-se-á uma presença viva e transformadora do mundo, uma luz a brilhar. Mas se deixarmos cair os braços diante das dificuldades, se não formos fiéis a Deus, Deus pode permitir que aconteça à sua Igreja o mesmo que aconteceu ao seu Templo Santo de Jerusalém, que não ficou pedra sobre pedra. E, no entanto, era o templo de Deus Santo. Mas quando o povo não é fiel, então Deus deixa-os entregues a si mesmos. Agora que o bispo de Coimbra me pediu mais o encargo de pastorear a paróquia de São José, alguns daqui pensam que vai ser mais difícil para nós avançarmos na paróquia como estávamos a fazer. Mas eu não me vou embora. E graças a Deus a paróquia tem nos seus diversos níveis líderes capazes de não deixar cair o entusiasmo, a coragem e o caminho. A minha função não é de fazer, mas é de apontar caminhos, mostrar a visão, encorajar, reconhecer o trabalho feito e também ser exemplo na medida em que for capaz. A construção do centro paroquial e da Igreja será um símbolo da nossa capacidade de construirmos uma Igreja viva. Se nós somos uma Igreja viva, teremos a capacidade de construir a Igreja de pedra. Se não formos uma Igreja viva, cruzaremos os braços diante das dificuldades. Um grupo de 52 ou 53 pessoas irá esta semana aqui da paróquia à Terra Santa. Também irei, bem como o Sr. Bispo, Dom Virgílio. Rezaremos por todos vós diante daqueles lugares santificados pela presença de Jesus, de Maria e dos apóstolos. Foi dali que a boa notícia partiu e quebrou os corações que aderiram a Jesus. Foi ali que os que abraçavam a palavra se começaram a reunir e a ver uma experiência nova e nasceram do alto. E este eco ressoou por toda a terra e chegou até nós. Em cada época da história, a Igreja refunda-se e renova-se, porque a Igreja está sempre em contínua renovação. Vou orar pela nossa paróquia e por todos vós, para que Deus vos dê uma fé de transportar montanhas, para que Deus vos dê confiança neste projeto, também da construção desta comunidade, como o Senhor quer, para que a visão da paróquia de transformar o mundo através de sermos uma comunidade orante e acolhedora, enraizada em Cristo, uma comunidade que serve, onde todos os seus membros servem com alguma coisa, sentem servidores e não apenas consumidores, é algo a crescer ainda mais, se bem que já temos avançado muito, mas ainda podemos e devemos avançar melhor, até que toda a visão se cumpra, que isso se realize pouco a pouco. Vamos ser uma paróquia viva e missionária, porque o mundo precisa. E não será porque tenho mais uma paróquia, se é com outro padre, que este sonho cairá. Depende de todos nós. Porque o padre não é o que faz na Igreja. Faz fazerem. O padre faz fazerem mais do que fazerem. Quando o padre faz, fica tudo muito perto. Nunca se avança muito. Aliás, foi o grande problema da história. Os padres faziam tudo e os leigos não faziam nada. Só eram consumidores. Deu o que deu. Agora, digamos, graças à falta de padres, foi um bem. Até certo ponto foi um bem. Porque a falta de padres é que fez com que a Igreja se refletisse a si mesma e dissesse, mas porquê é que só os padres é que fazem alguma coisa na Igreja? Então, mas os leigos não são cristãos. Os leigos não são membros da Igreja. Só uns é que... tal. A coisa mudou muito. E hoje, graças a Deus, temos leigos tão santos, ou mais santos que os padres, a trabalhar e a dar o melhor de si mesmos na construção da Igreja. E a Igreja revela-se na sua realidade mais autêntica. Vamos dar a nossa contribuição para a transformação do mundo e que Deus esteja connosco. Amém.